Almas queridas, bom dia. 10 horas da manhã e damos sequência ao nosso estudo bíblico. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. O batismo e a tentação de Jesus. Lei. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Este o texto. Como sempre, muito material para estudos e para as nossas vidas. Qual a razão que levou Jesus a se batizar no Rio Jordão, através de João Batista, se o batismo não tem, o batismo nas águas, não tem o poder de salvar a alma, e sendo o Cristo o Salvador, não precisava se batizar para salvar-se. Jesus iniciaria a pregação do Evangelho através dos judeus. A primeira nação que receberia a mensagem do Cristo seria a dos judeus. E João Batista veio antes do Cristo e começou a pregar uma mensagem propondo o arrependimento, a confissão dos pecados e o batismo, como forma de registrar um novo tempo na vida daquelas pessoas. Ao se batizar, Jesus se identifica publicamente com o grupo de pessoas às quais ele pregaria o Evangelho, porque estas pessoas, confessando os pecados, arrependendo-se e dispondo-se a uma mudança moral,
estavam mais aptas naquele momento a receber a mensagem do Evangelho trazida por Jesus. Vemos que logo depois do batismo, Jesus vai para o deserto, para as provações que o aguardavam no deserto. Lição preciosa para todos nós. Quando nos entregamos a Deus, à causa do bem, à causa do Evangelho, certamente experimentamos um júbilo imenso pela descoberta, pelo entusiasmo que advém. Mas todo aquele que se entrega ao bem necessita preparar-se para as lutas que certamente chegam. E nós necessitaremos de muito esforço, sacrifício, renúncia, determinação, perseverança, para não recuarmos às primeiras dificuldades. Esta passagem do Evangelho, mencionando que Jesus foi tentado, como interpretar esta passagem? Sendo Jesus o Cristo de Deus, não estaria isento das aflições tipicamente humanas? Será que Jesus teve alguma crise de alucinação? Devo afirmar que Jesus não teve nenhum surto psicótico, nenhuma alucinação. Tudo o que ele viveu no deserto é real. Encarnando entre nós, Jesus esteve submetido às leis que regulam a vida na terra. Não poderia ser Jesus uma exceção. Ele não poderia revogar as leis de Deus que regulam a encarnação ou a reencarnação dos espíritos na terra. Alguém que permaneça dias sem se alimentar, sente fome. Alguém que passa dias sem se servir de água, sente sede. Alguém que permaneça uma noite, duas sem dormir, sentirá sono, para mencionar apenas algumas necessidades fisiológicas. E Jesus sentiu tudo isto, as mesmas aflições e as mesmas angústias. E aí está o mérito dele e as muitas lições para todos nós. Jesus demonstra, de um lado,
as tentações a que todos nós estamos sujeitos, ele também, mas ele demonstra a capacidade de superação, dizendo-nos duas coisas aí. A primeira, preparem-se, porque na terra vocês serão tentados. Mas digo a vocês que, da mesma forma como eu me empenhei por superar, vocês também devem se empenhar para a superação das provas, dos testes, das tentações. E ele, superando todas as tentações, todas as aflições, se apresenta a nós como sendo o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-nos de modelo e guia, como consta da questão 625 de O Livro dos Espíritos. Se Jesus tivesse tido um deslize que seja, qualquer deslize, ele estaria com isto se desqualificando como o modelo e guia da humanidade, e o seu plano de redenção humana através do Evangelho ficaria completamente comprometido. A verdade, meus amigos, é que Jesus não podia falhar. E não falhou em nenhum momento, porque a falha dele justificaria as nossas falhas. Não teríamos em quem nos inspirar, em quem nos espelhar, para que pudéssemos superar todas as provas, todas as lutas, todas as dificuldades que rondam os espíritos encarnados. Outra lição maravilhosa. Jesus, em que pese a fome, a sede e outras necessidades fisiológicas, manteve inalterado o seu livre-arbítrio. Ele tinha a liberdade de ceder ou de resistir à tentação ou às tentações. E o mesmo vale para todos nós. Intimamente, todos nós nos conservamos sempre livres. Podemos sofrer e sofremos pressões de natureza vária, pressões sociais, pressões econômicas, pressões psicológicas, pressões espirituais. Podemos ser assediados de mil modos, mas ceder a estas tentações,
a estas pressões é uma questão de livre-arbítrio. Toda vez, pois, que alguém, sofrendo uma tentação, uma provação, uma luta, um assédio, ceder, deve atribuir o ato de ceder a si mesmo, e não ao meio, e não às outras pessoas. Não é verdadeiro, não é justo alguém dizer que fracassou por culpa de algo fora dele, ou por culpa de alguém que não seja ele. Cada um se comporta de acordo com as suas resistências e conquistas, diz-nos Joana de Ângeles no seu livro Filho de Deus. Cada um se comporta de acordo com as suas resistências e conquistas. Posso dizer que não resisti em razão das minhas fraquezas. Posso dizer que não resisti em função dos meus vícios, dos meus costumes, dos meus hábitos, o que será sempre perfeitamente compreensível. Mas transferir a outrem a responsabilidade pelas minhas quedas, pelos meus erros, pelos meus fracassos, não é justo e não é verdadeiro. E resistindo, Jesus supera todos os desejos que caracterizam os desejos humanos. Jesus sentiu necessidade de submeter-se ao jejum, uma rigorosa disciplina espiritual. Nestes 40 dias, ele permaneceu em oração, em conexão com o Pai, organizando a agenda dos próximos 3 anos, em que ele permaneceria no trabalho, na propagação do Evangelho e tudo que envolve o trabalho e a disseminação do Evangelho, as curas, os atos comuns da sua vida. Ele necessitava deste jejum físico, deste jejum espiritual. Também outra lição para nós. Temos que conviver com familiares, amigos, colegas. Precisamos viver em sociedade. Mas todo espírito que pretenda verticalizar, estabelecer mais íntima conexão com o alto, necessita da solidão. Não da solidão mórbida, da solidão como fuga, da solidão daquele que odeia o meio em que vive, mas da solidão positiva, que enseja o silêncio, o recolhimento, a meditação, a contemplação, o estudo, a oração, a intimidade com o mais alto. Nesta passagem, vemos
a figura do diabo e de Satanás. Como sempre, ficamos com a essência da mensagem, sem discutirmos muito teologia ou filosofia. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sujeitos às influências perniciosas dos espíritos perturbados e perturbadores. Todos nós. Não há exceção para esta regra. O próprio Cristo esteve sob forte influência das trevas. Mas uma coisa é a influência, outra coisa é o domínio. Uma coisa é a influência, outra coisa é a obsessão, a subjugação, a fascinação, as três modalidades de obsessão. Portanto, sofrer a influência é comum. Ceder ou não, como já vimos, é outra coisa muito diferente. Não é de se estranhar, pois, que mesmo aqueles que se entregam à causa do bem, à causa do Evangelho, haverão de sofrer assédio, influências negativas, sugestões negativas. Em sua carta, o apóstolo Tiago diz que sofrer a tentação é bom. Bem-aventurado, diz Tiago, aquele que sofre a tentação. Bem-aventurado aquele que sofre a tentação, não aquele que cede à tentação. Porque a tentação funciona como um exame, como um teste para avaliar a nossa real condição emocional e espiritual. Como saber se estamos progredindo? Como saber se estamos melhorando? Como saber se estamos assimilando o Evangelho ou a doutrina dos Espíritos, se não através do teste, da prova, do exercício, da tentação? Marcos, de maneira resumida, no seu Evangelho, não faz menção às tentações a que Jesus esteve exposto. Mas, quando vocês puderem, detenham-se na leitura do capítulo 4 do Evangelho de Mateus e também na leitura do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mateus e Lucas referem-se às tentações. E nesta oportunidade não me reportarei a todas pela objetividade do nosso estudo. Noutra oportunidade, comentaremos outras. Agora recordo que Jesus teve fome. A primeira tentação a que ele esteve submetido foi a da fome. E quero deixar para todos nós aqui uma regra básica. Somos tentados nos nossos pontos vulneráveis, nos nossos pontos frágeis,
nas nossas inseguranças. Depois de 40 dias, Jesus teve fome. Era intuitivo, lógico, que ele, sentindo necessidade de se alimentar, seria tentado justamente aí. As trevas não ofereceram para Jesus ouro quando ele se apresentou com fome, porque quem está com fome não precisa de ouro, precisa de alimento. E quantos até hoje são tentados pela fome? Muitos enveredam para o crime sob a alegação de que estão com fome. Isto explica, mas não justifica, porque a fome não deve ser motivo para o furto, para o roubo, para a violência, porque há outros modos de se obter a alimentação. E quantos viciosos se entregam aos excessos à mesa, sob a alegação de que gostam deste ou daquele alimento. Tentação da gula, que na Idade Média, inclusive pela teologia clássica, foi considerada um dos pecados capitais. E consta de Mateus e Lucas isto: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus. As trevas não tinham dúvida sobre ser Jesus, o Cristo. Este ser surge na frase como uma provocação, uma instigação. Na linguagem mais moderna, seria mais ou menos isso. Um homem de condição inferior, evidentemente, provocando, instigando o outro, dizendo: você não é o bom? Você não é homem? Se eu fosse você, eu iria lá e faria tal coisa, falaria tal coisa. Aquele que assim age não tem dúvida quanto ao sexo anatômico do outro. Ele está vendo que se trata de um homem, mas é apenas para instigar, para estimular o outro no seu orgulho, nas suas paixões, para que ele haja de maneira como deseja aquele que o está provocando. Encontraremos todos nós pelo caminho pessoas que hão de nos provocar de um modo ou de outro, pelas palavras inadequadas, pelos gestos inadequados, desejosos de conduzir-nos ao desequilíbrio, tanto encarnados quanto desencarnados podem ser instrumentos das trevas para nos desequilibrar. E precisamos estar atentos. E por vezes as trevas hão de se valer dos afetos daqueles que estão próximos de nós, porque estamos mais abertos às influências dos afetos daqueles que estão próximos de nós. Se Jesus transformasse as pedras em pão, ele estaria
se rendendo, cedendo às próprias necessidades, teria sido vencido pelas tentações. Transformar as pedras em pão significaria que Jesus estava duvidando das providências de Deus a seu respeito. Quantas vezes nos precipitamos no assodamento, na ansiedade, acelerando os passos ao encontro de coisas que chegariam a seu tempo, no tempo de Deus. Mas na nossa fé insuficiente, na nossa desconfiança para com Deus, para com a vida, na nossa pressa, na nossa ansiedade, na nossa precipitação, aceleramos o processo, contrariando a harmonia cósmica, o equilíbrio das leis divinas, tempo para tudo, e nos comprometemos, colhendo frutos amargos de gestos intempestivos, de condutas intempestivas, impertinentes. Jesus, na sua confiança absoluta ao Pai, não sentiu em nenhum momento necessidade de transformar as pedras em pão. O que ele poderia fazer? Tinha competência para isto, sendo ele o governador espiritual do planeta, mas confiando em Deus, não precisava ceder às tentações, aguardando o tempo de Deus, seguro de que Deus haveria de prover-lhe as necessidades quando estas necessidades chegassem no extremo limite. Deus não faltaria de forma alguma com a sua assistência. Quanto bem faríamos por nós mesmos se desenvolvêssemos uma confiança neste grau, procurando sempre e em tudo o tempo de Deus, a velocidade de Deus, o jeito que Deus utiliza para operar, evitaríamos muitos erros, muitas quedas, muitos crimes, muitas precipitações. Outra lição preciosa do texto. Jesus deixa muito claro, com estas tentações, com este deserto, que o reino de Deus virá através do caminho da cruz e não pelo caminho da felicidade fácil, da felicidade sem esforço, da felicidade sem trabalho, da felicidade sem sacrifício, da felicidade sem renúncia. Terminando, nunca pensar que a tentação tem a última palavra e que somos sempre obrigados a cair nela, a ceder a ela. A última palavra não pode ser a palavra da tentação, da provocação, da instigação ou do mal. Que o mal intente assediar-nos
perturbar-nos. É compreensível, é até previsível, mas que não seja a influência do mal a parte final da nossa vida. Resistir para que possamos superar todas as tentações, todas as dificuldades. Quanto mais evangelho, menos riscos de cair-se em tentação. Quanto mais evangelho em nossas vidas, mais coragem, mais humildade, mais paciência, mais determinação para rompermos com tudo o que nos prejudica e nos afasta do caminho do bem, do caminho de Deus, do caminho do amor ao próximo, do amor por nós mesmos. Quanto mais evangelho, mais resistência em relação aos vícios, costumes, hábitos, condicionamentos, paixões negativos. Não será estranhável que até o último instante da nossa encarnação estejamos sendo assediados pelas trevas, mas nós somos lucigênitos, nós somos filhos da luz, nós somos gerados pela luz, porque Deus é luz. E todos nós trazemos no âmago da alma esta luz que pode clarear-nos a marcha no rumo da educação do espírito, no rumo do aperfeiçoamento moral. Não ceder, haja o que houver, aconteça o que acontecer, perseverar no caminho do bem, confiantes na previdência e na providência de Deus, que não nos deixará sem a assistência, sem o amparo devido. Gratidão profunda a todos, com votos de alegria e paz, com o Cristo, modelo e guia para todos nós sempre, também na demonstração de que é possível a superação dos testes evolutivos. Muita paz.